Sou a Júlia. A mãe faz questão de registrar cada momento com as filhas. Laços na cabeça, mãos dadas. E quem resiste a gêmeas vestidas iguaizinhas? Mas desde que nasceram, há 6 meses, as irmãs nunca despertaram. Afinal, o que acontece com as gêmeas? Qual a explicação para esse caso? É aquela sensação de estar de mãos atadas, de o que será que elas têm? Será que a gente pode oferecer um tratamento melhor para elas? E a situação da mãe, né? Que a gente, quanto profissional e mãe, acaba também se envolvendo. Para conhecer a história que desafia a medicina, nossa equipe partiu de São Paulo e foi até o sul do Pará. A cidade de Redenção, com 82 mil habitantes, está a quase 900 quilômetros da capital, Belém. Na praça da cidade, encontramos Luana, a mãe das gêmeas. E aí fez o ultrassom, né? Descobriu que era gêmeos, a mesma placenta. Aí que eu fiquei feliz, né? Quando eu fui fazer esse ultrassom, eu já queria que fosse gêmeos já. E deu certo, né? Aos 3 meses de gestação, um susto. Luana sentiu fortes dores no abdômen. Era apendicite. Não havia como escapar de uma cirurgia de urgência. Mas exames apontaram que as bebês ficaram bem. Fazia os ultrassom, tudo que pedia. E sempre estava tudo bem, não tinha nada com elas. As gêmeas Ana Júlia e Ana Sofia nasceram no dia 13 de maio deste ano, neste que é o maior hospital público da região sul do estado do Pará, onde a mãe das crianças já estava sendo acompanhada desde o 3º mês de gestação. O parto foi uma cesárea e, segundo os médicos, ocorreu normalmente. Eu lembro que eu não escutei ela chorando, isso eu lembro. E aí, quando eu fui pro quarto, aí a minha mãe foi me explicar que elas tinham falado que elas não chorou, entendeu? E eu falei, que eu não escutei, né, ela chorando mesmo. As gêmeas também não esboçavam reações, até que, horas depois do nascimento, uma delas começou a passar mal. Após 4 horas, ela evoluiu com uma apneia e uma crise convulsiva. Posteriormente, foi levada à UTI NEO, foi entubada e permaneceu lá. A saúde das irmãs se estabilizou, mas elas seguiram sem despertar. 1 mês depois do nascimento, as gêmeas receberam alta. Essas fotos foram tiradas no período em que as irmãs estavam em casa, na cidade de Ourilândia do Norte, a cerca de 260 quilômetros do hospital. Neste vídeo, as bebês fazem fisioterapia em casa. Mas há 3 meses, as crises de convulsão ficaram recorrentes. Eu achava que ela estava reagindo, né? Só que era convulsão, na verdade. Só que eu não sabia, eu pensava assim que ela estava tentando reagir. Só que tudo que acontecia, eu filmava. Aí quando eu vim, eu mostrei para a neuro. E ela avaliou e disse que ia internar a gente. O estado de sono profundo em que Ana Júlia e Ana Sofia se encontram é classificado pelos médicos com o nome de comatoso. Tudo que a gente esperaria que um recém-nascido fizesse não foi encontrado nelas. O que significa isso? Essas crianças não choraram quando nasceram, essas crianças não têm a parte de sucção, elas têm a parte de reflexo primário, né, que todas as crianças têm, mas elas não saíram disso. E por que o organismo das gêmeas se comporta dessa maneira? A equipe médica suspeita que as bebês têm um caso raro de erro inato do metabolismo, uma deficiência genética. Erro inato do metabolismo é o nome dado pelo cientista inglês Archibald Gerald a um grupo de doenças genéticas causadas pela deficiência de uma enzima. As enzimas são tipos de proteínas responsáveis pelas reações químicas do corpo humano. A falta de uma delas causa uma desordem genética rara. O organismo não consegue de forma correta transformar alimentos em energia. Mesmo quem está trabalhando no caso e que tem a informação, o diagnóstico ainda está em investigação. E aí eu acho importante a gente considerar um adendo, que é realmente uma investigação. Exames adicionais foram realizados e encaminhados a um laboratório especializado em São Paulo.
Apesar de todas as dificuldades, as bebês crescem e ganham peso. Ana Júlia está com 7 quilos, Ana Sofia está com mais de 9. Nessa maratona de cuidar das filhas no hospital, Luana tem a ajuda da mãe dela. A avó está sempre presente. A hora do banho é o momento mais esperado. É a chance de tocar a bebê e demonstrar todo o carinho. E as noites da Luana são aqui nesta cadeira, zelando pela saúde das filhas. Apesar da gravidade do caso, por aqui ninguém perde a esperança. Nós vamos sentir saudade, sim, mas nós vamos ficar muito felizes se conseguir fechar esse diagnóstico e que seja dado um tratamento para elas mais especializado, específico. Eu tô feliz por elas, porque eu vi muitos casos de mães que nem chegaram a ter seus filhos, assim, que nasceram já sem vida, né? Então eu quero procurar um tratamento para elas, alguma coisa para elas ficarem melhor, para poder a gente voltar para casa e viver com elas felizes, né?